Oi, oi, bem-vindo ao último plantão TJ UFSC sobre Santa Catarina do primeiro semestre de 2020. E quem te acompanha até o final deste boletim sou eu, Leon Ferrari. E a gente começa então falando sobre os dados da pandemia aqui no estado. Já são 40.106 casos confirmados conhecidos. Desses, 32.934 estão recuperados e 6.713 continuam em acompanhamento. Quanto às mortes, o estado registrou 459 vítimas fatais. A taxa de ocupação dos leitos de UTI da rede pública é de 69,5%. São 957 leitos ocupados. Entre os pacientes internados em UTI, 357 têm confirmação ou suspeita da Covid-19. E esses dados, eles são um reflexo direto do isolamento social em Santa Catarina. Segundo a empresa Inloco, o estado tem a segunda pior taxa de isolamento de todo o país, ficando atrás somente de Tocantins. O índice de cidadãos em casa é de apenas 37%. Olha, e levando em consideração esse e outros vários aspectos epidemiológicos, a partir de amanhã, sábado, Florianópolis, Biguaçu, São José e Palhoça, que são as principais cidades da Grande Florianópolis, passam a ter novas regras de isolamento social, regras muito mais rígidas do que as que estavam em vigor antes. O decreto unificado foi anunciado nesta sexta-feira e tem duração aí de 14 dias. E as novas medidas foram discutidas em uma reunião técnica que envolveu as vigilâncias sanitária e epidemiológica dos 4 municípios. Então agora a gente vai falar dessas novas regras de isolamento. Começamos com as referentes ao lazer. O acesso a praias, playgrounds, arenas públicas e academias ao ar livre está proibido. Mas esportes aquáticos e a atividade pesqueira seguem permitidos. E quem curte aos finais de semana praticar atividade física ou somente permanecer em ambientes ao ar livre, como parques, calçadões e ciclovias, vai ter que ficar em casa porque está proibida essa permanência durante o final de semana. O uso de máscaras é obrigatório em todo o território, inclusive dentro de condomínios e igrejas. Falando em condomínios, fica vetado o uso de piscinas, saunas, salões de festa, mas academias e pistas de caminhada ao ar livre podem seguir operando normalmente nessas áreas comuns. As igrejas e os templos podem abrir, mas a lotação máxima é de 30%. Festas em residências também estão proibidas. Quanto ao comércio, os shopping centers podem funcionar de segunda a sábado, do meio-dia às 8 da noite. Além disso, a ocupação deve ser de, no máximo, 40% da capacidade. As galerias e centros comerciais podem operar de segunda a sábado. O comércio também fica aberto de segunda a sábado, com a regra de um cliente por atendente e uma pessoa para cada 4 metros quadrados do estabelecimento. E os bancos seguem a operar. Em relação aos esportes, academias podem funcionar com a lotação de 30% e distanciamento de 1,5 metros. Arenas esportivas podem operar com 4 pessoas por quadra, respeitando 1,5 metro de distância, além do uso de máscara face shield ou óculos de proteção e uma máscara de tecido. Quanto aos esportes, seja profissional ou amador, os treinos individuais em quadras privadas são permitidos. Agora, indo para a educação, aulas presenciais nas redes pública e privada estão proibidas. Estágios e práticas em laboratórios de curso de graduação também ficam suspensos. No ramo da alimentação, restaurantes, lanchonetes e padarias devem funcionar somente até às 11 horas da noite. Os supermercados podem abrir das 6 da manhã às 11 da noite. A ocupação máxima deve ser de 40% e só vai ser permitida a entrada de uma pessoa por família.
Outro município que anunciou medidas ainda mais restritivas é Joinville. Vale lembrar que a cidade anunciou nesta quarta-feira que tinha 100% dos leitos de UTI do Sistema Único de Saúde, o SUS, destinado a pessoas adultas com a Covid-19 ocupados. Então, com isso, novas medidas vão ser aplicadas na cidade a partir do sábado. Elas são: restaurantes e lanchonetes devem operar de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã às 8 da noite. Nos finais de semana, devem funcionar somente até às 3 da tarde. E a lotação deve ser de no máximo 50% da capacidade do local. Os shoppings, o transporte coletivo e o comércio seguem a operar com regras de distanciamento. E eventos na cidade ficam suspensos pelo menos até o dia 5 de agosto. Como eu já disse, essas medidas entram em vigor a partir de amanhã, sábado, e elas duram por tempo indeterminado. Mas caso a população seguir as regras de isolamento e quando as temperaturas mais frias passarem, flexibilizações podem ser anunciadas. Foi o que disse o prefeito da cidade, Udo Deller. Bom, com essas informações eu finalizo o último boletim de Santa Catarina do primeiro semestre de 2020. Agora o TJ vai entrar num recesso, mas fica tranquilo que em agosto a gente está de volta com tudo. A gente vai parar então com a nossa programação normal, mas a qualquer momento a gente pode aparecer com as principais informações sobre a Universidade Federal de Santa Catarina, sobre Santa Catarina, Brasil e mundo. Então eu sou Leon Ferrari, para o TJ UFSC. Tchau, tchau.